Horas e 57 minutos, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Como esperado, a PGR denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por vários crimes. Vamos receber durante a noite o elenco do nosso ICL Notícias para falar sobre a denúncia feita pela PGR. A gente já tinha antecipado hoje, nossos comentaristas, em especial a Juliana Dalpiva, que daqui a pouquinho vai estar comigo aqui nessa live ao vivo, falando detalhes sobre essa denúncia. Mas vamos lá, vamos à notícia de última hora. A PGR denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Mauro Cid e Braga Neto também foram denunciados. O Jair Bolsonaro foi denunciado pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Como vocês sabem, as etapas eram o indiciamento feito pela polícia e a aceitação ou não da denúncia feita pela PGR, o que foi feito nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro. Se a denúncia for aceita pelo STF, o Bolsonaro se torna réu e passa a responder a um processo penal no tribunal. Também foram denunciados o ex-ministro e ex-vice na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto, e o ajudante de ordens Mauro Cid. Vamos lá agora, gente. Lembrando, a gente está ao vivo agora, a equipe do ICL, do Instituto de Conhecimento, do nosso ICL Notícias, está lendo nesse momento a peça toda para trazer detalhes para vocês. Daqui a pouquinho, todo o elenco do nosso ICL vai estar por aqui, conversando sobre essa denúncia. Lembrando que eu estou falando de São Paulo, está chovendo bastante aqui em São Paulo também. Vamos orar para que a energia elétrica não caia, mas vou ler para vocês agora os investigados por tentativa de golpe de Estado. Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Bolsonaro, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o Walter Souza Braga Neto. A gente vai atualizando a notícia em tempo real, aproveitando para agradecer a audiência de vocês que já estão aqui com a gente, muita gente abrindo espumante, a Antônia Costa, Emerson Obara, Eric Campos, Paulo Zenha, TT Cartacho, Helena Lima. Lembrando a vocês que estão chegando agora, vamos receber durante toda a noite o elenco do ICL Notícias para falar sobre a denúncia que a PGR fez contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Estamos esperando daqui a pouquinho, a Juliana Dalpiva vai entrar com a gente também aqui ao vivo para trazer detalhes sobre essa denúncia. Nossa equipe toda do ICL em plantão especial, como a gente avisou vocês desde cedo, nossa equipe ficaria em plantão. Vou trazendo mais informações para vocês aqui sobre essa denúncia feita contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, o ex-presidente foi denunciado pela PGR por tentar dar um golpe de Estado após as eleições de 2022 e continuar no poder ilegalmente. O que significa denunciar? Já falamos das etapas durante toda a nossa programação no ICL Notícias. Quando manda a denúncia à Justiça, o Ministério Público, no caso a PGR, considera que há indícios suficientes para concluir que alguém cometeu um crime. Nós estamos nessa etapa, etapa de denúncia. A PGR entendeu que existe indícios no inquérito feito pela Polícia Federal de que os agora denunciados cometeram os crimes denunciados. Quais são os próximos passos? O STF vai receber a denúncia e vai decidir se aceita ou não a denúncia. Se a denúncia for aceita, o Bolsonaro passa a ser réu e vai responder formalmente a um processo no Supremo Tribunal Federal. A próxima fase é a instrução processual. Nessa fase vão ser produzidos e colhidos depoimentos para embasar as decisões do tribunal, e o julgamento é a etapa final, em que o STF decide se o Bolsonaro e os outros réus, lembrando que outras pessoas também foram denunciadas, vamos trazer detalhes sobre todas elas e sobre os crimes às quais elas foram denunciadas. Nessa etapa, em caso de condenação, aí sim, o STF vai definir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e também
dos outros nomes envolvidos. Lembrando, o general Braga Neto também foi denunciado pela PGR por conta de atentar contra os três poderes. Então, a gente tem até agora essas informações sobre o Bolsonaro, que se diz candidato, né? Inclusive, hoje a gente teve pesquisa divulgada, pesquisa da Paraná Pesquisas, encomendada pelo PL, onde o Bolsonaro aparece dentro dos candidatos apontados para a disputa eleitoral, mas o Bolsonaro está inelegível e, se condenado, também nessa outra ação, caso o STF aceite a denúncia, o Bolsonaro se tornará inelegível. Nossa equipe do ICE, vocês vão conversando comigo aqui no nosso chat enquanto isso. Lembrando, né? A gente está ao vivo agora, 9 horas e 3 minutos. Os nossos jornalistas, a nossa equipe de produção do ICL está lendo a peça, né, da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, pelo Paulo Gonet, pelo PGR, né, pelo Procurador-Geral da República, e vai trazer muito em breve mais informações para a gente sobre essa denúncia. Juliana Dalpiva já está disponível aí para falar com a gente? Juliana Dalpiva, conforme amplamente aguardado e anunciado durante os últimos dias, chegou o dia aqui em São Paulo um chuvão, Juliana, para recepcionar a denúncia feita pelo PGR contra Jair Bolsonaro. Juliana Dalpiva, boa noite, muito obrigado por estar me acompanhando aqui nesse nosso plantão especial. Boa noite, Will, boa noite para a nossa comunidade. Enfim, né? Tanto tempo que as pessoas esperaram por essa notícia. Então, agora se oficializou. A gente já vem explicando hoje de manhã, né, Will? Estamos aqui hoje o dia inteiro no ICL. Que a denúncia seria apresentada de modo fatiado. Então, um primeiro dado é isso, já está confirmada essa informação que eu trouxe hoje de manhã, que todos os réus, né, todos os investigados, eles se tornarão réus na medida em que o Supremo analise a denúncia e instaure o processo. Hoje ainda são investigados, agora denunciados pela Procuradoria-Geral da República. A gente tem aqui nos documentos que a gente já recebeu do Supremo, um total de 34 denunciados. Estou pedindo ajuda aqui do meu super Igor Melo para trazer os detalhes para vocês, porque cada um dos documentos das denúncias fatiadas, ou seja, são vários blocos, vários núcleos, e aí o primeiro núcleo, quero pedir aqui um momentinho para a gente explicar esse primeiro dado, são 34 em vários núcleos, tá? Então, no primeiro núcleo, temos Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, atual deputado federal, a Almir Ganier Santos, o almirante, né, que era comandante da Marinha no governo Bolsonaro, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça, o Augusto Heleno, que era o ministro do GSI, o Bolsonaro, né, tá aqui nesse primeiro núcleo também, o próprio ex-presidente, o Cid, o Mauro César Barbosa Cid, que era ex-ajudante de ordens, né, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, o Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa, e o Braga Neto, que foi também ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, e foi candidato a vice-presidente da República com o Bolsonaro na eleição de 2022. Essa é a preliminar, tá? Do que eu consegui ver aqui para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Então, só para diga. Você falou 34 pessoas? 34 pessoas, é um número um pouquinho menor do que o número que foi... 37, né? Foram 40. 40, né? Isso. Entre um aditamento, chegou a um total de 40. Eu ainda não tenho os nomes de quem não entrou, tá? É que a gente olhou o total dos que foram denunciados, porque cada uma das peças de denúncia, apesar delas estarem com núcleos diferentes, elas citam os dados relativos a uma organização criminosa única. Então, é uma organização criminosa única com vários núcleos. Assim entendeu a PGR para apresentar a denúncia para o Supremo Tribunal Federal. E o primeiro núcleo é esse que eu citei aqui, que tem uma série de ex-ministros e o chefe da ABIN e o Cid, basicamente é isso, né? São os ex-ministros do Bolsonaro, o Ramagem, e o Cid e o próprio
Bolsonaro encabeçam o primeiro núcleo de denunciados por tentativa de golpe de Estado em 2022. Eu já estou com a lista completa aqui, Ju, dos indiciados, ao que me parece, dos denunciados. Né? Dos denunciados. Uhum. A lista completa dos denunciados, como você falou, 34 no total. É isso. Então, aqui, foi o que me foi passado aqui. Os denunciados. Alexandre Ramagem, você falou, deputado federal e ex-diretor da BIM, do PL do Rio de Janeiro. Golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Golpe de Estado, abolição violenta, organização criminosa. Todos eles foram, na verdade, me parece, esses que eu vou citar agora, são pelo mesmo crime, tá, gente? Golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Então, vamos lá. Nesses crimes, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Mauro César Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto. Aí, os outros denunciados em outros crimes que vamos especificar agora durante essa nossa live. Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Bernardo Romão Correa Neto, Carlos César Moretons Rocha, Cleverson Ney Magalhães, o general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro, Fernando de Souza Oliveira, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Marcelo Araújo Bormevê, Marcelo Costa Câmara, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Mário Fernandes, general Mário Fernandes, Marília Ferreira de Alencar, Nilton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Rafael Martins de Oliveira, Reginaldo Vieira de Abreu, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, e Vladimir Matos Soares. Então, Ju, estes são os denunciados pela PGR. A gente vai especificar agora, né, durante esse nosso bate-papo agora, essa esses nossa detalhes, conversa, né? Noite, os detalhes sobre a denúncia. E eu queria trazer um primeiro deles, aqui de um pedaço que o Igor está sublinhando para mim, que ajuda esse início que eu estava trazendo, né? Esses 34 e esse primeiro núcleo de denunciados. Quero explicar um pouquinho mais sobre esse primeiro núcleo, Will. Olha um trecho de um documento da PGR, o que é que diz? Diz assim: Jair Messias Bolsonaro, junto com Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram um núcleo crucial da organização criminosa, mesmo que tenha havido adesão em momento distinto. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nesta denúncia. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz do Jair Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo. Então, aqui, para ler esse detalhe, eu acho assim, o primeiro núcleo é tido pela PGR como um núcleo crucial, e essa informação aqui, que eu acho que a gente vai ver com mais detalhe, com relação à questão do levantamento do sigilo da delação do Cid, que é aqui a PGR afirmando que o Cid atuava como porta-voz do Bolsonaro e transmitia orientações do Bolsonaro para os demais. Essa é uma informação que eu trago aqui também para quem está acompanhando a gente aqui na live, que eu mesma ouvi algumas vezes, tanto de pessoas próximas ao Cid como do Bolsonaro, que uma maneira do Bolsonaro se blindar da participação dele, o celular dele, quando foi apreendido, não tinha nada, então a perícia não encontrou nada, e o que justificaria essa situação, viu, Will, é que
o Cid era usado o tempo todo. Então, por isso que o celular do Cid também fala muito. E aí, quem queria falar com o Bolsonaro tinha que procurar o Cid. Por isso que o Cid vai e volta e tem tantas informações envolvendo tantos atores diferentes. E agora também, né, atores políticos, mas agora denunciados pela tentativa de golpe de Estado. Juliana, muita gente no nosso chat aqui, lembrando, daqui a pouco o nosso elenco todo do ICL vai estar com a gente também, analisando essa denúncia feita pela PGR, lembrando para você que está chegando agora, 9 horas e 12 minutos, a PGR concluiu, fez a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A gente falou o nome de todos eles agora há pouco. Eu vou lembrar, Ju, só para as pessoas que estão chegando agora, que esse núcleo principal que foi denunciado por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa é composto por Amir Garnier, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Mauro César Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. Os crimes que eles tinham sido indiciados pela Polícia Federal eram mais do que esses 3, né, Ju? Eu acho que sim, Will. Mas claro que a PGR, quando recebe o relatório da Polícia Federal, precisa fazer a sua própria análise e também montar, né, a estrutura da denúncia, contrastar as informações. Então, às vezes, existe ali alguma divergência de interpretação dos crimes também, e a PGR estava um pouco mais conservadora em alguns aspectos do ponto de vista da investigação à Polícia Federal, né? Eu queria pedir para a nossa produção, não sei se eles conseguem, colocar a página 24 do documento principal do Núcleo 1, porque aí queria começar também explicar para as pessoas lembrarem um dado que eu acho que é importante agora é a gente entender como as investigações se cruzam, né? A gente estava falando sobre a tentativa de golpe de Estado e agora tanto a ABIN quanto o uso da ABIN quanto da PRF fica mais claro no documento de denúncia. E aí a gente consegue entender como o Bolsonaro aparelhou assim várias instituições para tentar se manter no poder. No documento na página 24 da denúncia do núcleo principal, a PGR cita o primeiro núcleo, que era o que eu estava falando, e apresenta assim: em um segundo plano, os denunciados com posições profissionais relevantes gerenciaram as ações elaboradas pela organização. E aí cita o Silvinei Vasquez, a Marília Ferreira de Alencar e o Fernando de Souza Oliveira, que eram, junto com a Marília e o Fernando, estavam no Ministério da Justiça em uma ação coordenada com a PRF no dia 30. Lembra quando teve todas aquelas ações no Nordeste, para a dificuldade das pessoas votarem, a questão dos ônibus. Então, a PGR está costurando. Por as mensagens que você trouxe para a gente, inclusive, né, Ju? As mensagens que você tinha conseguido dessa, tipo, da Marília. Tem matéria sobre isso no iclnoticias.com.br. Exatamente. E aí, o que eu estou achando assim, também bastante interessante de olhar é como essas informações estão sendo cruzadas para demonstrar esse aparelhamento do Estado em vários órgãos. E agora, pensando assim na apresentação desses núcleos, então, esse núcleo principal que fala do Bolsonaro, dos ex-ministros, do Braga Neto, é como se fosse o formulador, e aí os demais órgãos como quem executa, né? Então, o Silvinei Vasquez apresentado aqui como alguém que executava os planos desse núcleo principal. E aí também está apresentado, por exemplo, o Mário Fernandes, que é o general que também está preso, responsável pela produção daquele plano Punhal Verde e Amarelo. Essa é a página que eu estava falando até agora. E o Mário Fernandes continua preso. O plano Punhal Verde e Amarelo justamente é o plano que prevê até a execução do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. E aí, junto ao Mário Fernandes, é citado o Marcelo Câmara, que era um dos assessores especiais do Bolsonaro, que também chegou a ficar preso durante um período, depois da Operação Tempus Veritatis, aquela do Carnaval, na véspera do Carnaval no ano passado, e o Felipe Martins, que também foi preso nessa ocasião, que era o assessor especial do Bolsonaro, e que é citado pelo Cid e por uma série
de dados, como alguém que ficava lá preparando a minuta, intermediando a tal da minuta golpista, que seria utilizada para dar a ordem do golpe, Will. Agradecer aqui todo mundo que está assistindo. A gente, lembrando, né? Estamos ao vivo, eu, Juliano Dalpiva, daqui a pouco teremos o elenco todo do ICL aqui participando da denúncia feita contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais o Jair mais 33, né, Ju? São 34 no total os denunciados. No total, 34. O Jair mais 33 denunciados. A gente está lendo, né, em tempo real aqui toda a nossa equipe para separar trechos importantes dessa denúncia. Ler um trechinho aqui, Ju, eu vou achar a página certinho aqui, mas os membros da organização criminosa estruturaram no âmbito do Palácio do Planalto plano de ataque às instituições com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática que recebeu o sinistro nome de punhal verde e amarelo. Muita gente discutia, Ju, se o punhal verde e amarelo, inclusive as defesas, né? A gente ouviu as defesas, né, dos principais envolvidos dando entrevista nos últimos meses, dizendo que o plano punhal verde e amarelo era um devaneio, que eram pessoas de baixa patente, né, sendo que tinha general no meio discutindo esse assunto. E o punhal verde e amarelo entrou dentro da denúncia feita pelo PGR, né? Então, a Procuradoria viu elementos no punhal verde e amarelo de que ele realmente fazia parte dessa trama golpista que foi encabeçada pelo Jair Bolsonaro, né, Juliana? Will, é que assim, para além de tudo, né, existe uma precisão com relação à questão do plano, que é o fato de que ele foi encontrado, agora eu não me lembro se é exatamente o computador ou o HD do próprio general. Então, os metadados do punhal verde e amarelo apontam para a produção do documento pelo general Mário Fernandes. Eu tenho, enfim, né, tem que trazer também a questão da defesa. A defesa nega que isso tenha sido um plano para assassinar o presidente, o ministro Alexandre de Moraes, não quer explicar ainda, não quer antecipar defesa com relação ao que se tratava, mas alega que não seria isso e insiste no fato de que os nomes não estão lá. Mas, ao mesmo tempo, há uma referência que foi interpretada tanto pela Polícia Federal quanto pela PGR de maneira muito clara, porque, enfim, cita as idades, faz uma referência de maneira muito objetiva, até possível de identificar, com relação ao ministro Alexandre de Moraes, presidente Lula e o Alckmin. E aí, cruzando os dados com os celulares, com depoimentos, a gente consegue chegar à informação de que as referências que se fazem ali dentro do punhal verde e amarelo ao presidente e aos demais. Mas, enfim, eu preciso trazer aqui a posição da defesa. A posição da defesa é negar, né, as acusações como um todo, assim como o próprio Braga Neto também, que nega qualquer participação com relação à tentativa de golpe ou mesmo até ao plano de assassinato. Então, a gente está aqui, um dado que o Igor também, e aqui o Igor é meu braço direito, esquerdo, espinha dorsal, tudo, me ajudando a ler 300 páginas enquanto eu venho explicar as coisas para você aqui, eu também, e para a nossa comunidade. Então, o Igor já notou, por exemplo, a diferença entre que a gente estava falando aqui justamente, que tem 40 indiciados pela Polícia Federal e agora a denúncia tem 34. Então, Tem 6 faltando aí, né? Tem 2 nomes que o Igor já identificou aqui para a gente. Um é o Tércio Arnaud Tomás, que é um dos assessores especiais do Bolsonaro, que é aquele que anda para cima e para baixo atrás do Bolsonaro, gravando vídeo, que é apontado... e, enfim, eu mesma já investiguei isso várias vezes. Ele tinha páginas falsas na internet, contas inautênticas no Instagram, no X, para fazer ataques aos adversários. Ele participa da questão da produção de informação falsa com relação às urnas, mas a gente já viu também em outros episódios, na pandemia, em ataques a adversários, e também o argentino das lives, que também reforça a fraude né, do discurso falacioso das urnas, que é o Fernando Serimedo. Esses são 2 nomes que a gente já identificou que não já estão na diferença na denúncia e estavam no relatório da Polícia Federal.
Agradecer a nossa equipe toda de plantão aqui, então agradecer, não vou conseguir citar todo mundo, o André Graziano, o Bernardo Cotrim, e também duas pessoas que vão embarcar com a gente agora, Juliana, para ajudar a entender essa denúncia feita. Vou convidar os meus amigos queridos Rodrigo Viana e Gabriela Varela, que também estão lendo, fazendo uma leitura dinâmica aí dessa denúncia. Exatamente. Boa noite, Gabi. Nos vimos agora há pouco, Gabi e Rodrigo. Boa noite aos dois. Começando com você, Gabi. A gente tem aí a denúncia feita, né? A expectativa era essa. Inclusive, você, o Rodrigo, o Chico Sá, a nossa equipe, ficaram no estúdio do ICL esperando para ver se a denúncia aparecia. Voltaram para casa. Conseguiram chegar em casa. Deu tempo de chegar em casa e a denúncia... Chegamos, deu até para chegar até com chuva. Deu para chegar até com chuva, Will. Boa noite para você, para a Ju. E para o Rodrigo, mais uma vez, né? Acabei de encontrar com ele, a gente estava esperando para conseguir sair, uma chuvarada em São Paulo, e coincidiu justamente com a divulgação agora da peça, né? Estava dando uma lida aqui rapidamente, enquanto eu via vocês aqui também, e particularmente tentando pescar algumas informações sobre alguns de alta patente que estão entre os nomes, né? Como o Braga Neto, cuja reunião, onde houve o planejamento, né? Apontou o relatório da Polícia Federal, foi na casa dele. E, bom, aqui levantei algumas informações, assim, muito rapidamente, porque ainda não deu tempo, né? A gente ainda está se aprofundando, tentando fazer uma leitura desse relatório, mas algumas coisas foram apontadas aqui, né? O Braga Neto, assim como Augusto Heleno também, desempenhando esses papéis importantes na organização criminosa. Achei muito importante isso, né? Vocês estavam apontando também, que visava manter o Jair Bolsonaro no poder. Esse era o objetivo final. Né? E não há nenhum segredo também que o objetivo agora de Bolsonaro hoje no Congresso, por exemplo, no Senado, é justamente conseguir uma anistia para Jair Bolsonaro. Né? O objetivo final é esse, mais uma vez. Então, aqui contra Braga Neto, por exemplo, ele foi identificado como um dos líderes dessa organização. Né? Tem vários outros aí, mas quero apontar porque ele justamente a gente está falando de um militar de alta patente, né? Que também aceitou aqui, de acordo, estou usando alguns termos aqui bastante técnicos, porque estão no relatório da PGR, aceitou, estimulou e realizou atos que atentavam contra a existência, independência dos poderes do Estado Democrático de Direito também, ele que era o vice na chapa do Jair Bolsonaro nessa época. E essa é uma etapa importante aqui também, que ainda não identifiquei os meandros desse diálogo, mas também teve um papel relevante no financiamento dessas ações. E acho que a Juliana trouxe na coluna dela também, né, no iclnoticias.com.br, outras evidências disso também no relatório da Polícia Federal. E os movimentos também, quando a gente fala dos manifestantes e dos acampamentos, ele também teve um papel fundamental para incitar, inclusive num vídeo, né, para manter o ânimo dos manifestantes aqui, justamente isso que é descrito aqui no relatório da Polícia Federal. Então, tem vários pontos aqui, coordenou também uma ação de pressão aos comandantes militares, apoiado pelo Ailton Gonçalves Moraes Barros, enfim. Ele que foi orientado a atacar também o tenente brigadeiro Batista Júnior e a família dele também. Então, são vários pontos aqui que a gente está levantando aos poucos, mas destaquei alguns aqui do Braga Neto, não quero falar demais, quero passar a bola, principalmente para dar o Piva, que está apurando essas informações enquanto a gente está conversando aqui também. Ela também aproveita para ler o documento, a gente vai reversando aqui nas leituras. Tudo ao mesmo tempo, gente. Eu queria, aproveitando que a Gabi me chamou aqui... Deixa eu só embarcar com a gente, lembrando, claro, gente, parte do nosso elenco do ICL está em São Paulo, e está chovendo bastante em São Paulo. Então, pode ser que um de nós que está aqui em São Paulo, realmente suma porque acaba a energia elétrica, né? Ou a internet. Sim. Então, foi o que aconteceu com o Rodrigo agora. O Rodrigo sumiu por isso. Eu só vou embarcar aqui, Ju, e dar boa noite. Você já volta com mais informações. A Heloísa Vilela, direto de Brasília, e o Chico Sá, direto de São Paulo, também com mais informações, começando com a Elô. Boa noite, Chico, boa noite, Elô, mas Elô, começando com você,
né, a gente já aguardava a denúncia chegou. Elô, boa noite, eu queria que você falasse as primeiras informações sobre o documento. Um N2 aqui, parte 2, Elô. N2, parte 2. Total! A gente se despediu à toa, né? Mas vamos lá. Eu queria só destacar, antes de mais nada, que eu estava comendo alguma coisa rapidinho antes de vir para casa para ficar nessa espera. E, de repente, quando eu li no telefone que tinha saído a denúncia, uma pessoa que estava no bar, restaurante, levantou e, aos plenos pulmões, anunciou: acaba de sair a denúncia contra Jair Bolsonaro da PGR. Foi uma festa no bar, restaurante, todo mundo falando: nossa, graças a Deus, batendo palma. Foi um momento de explosão de alegria no bar. Agora, eu começo pelo começo do relatório, porque eu acho muito interessante a gente ver escrito, né, no papel, que essas pessoas todas sendo denunciadas hoje formavam uma organização criminosa que começou a operar desde 29 de junho de 2021 e trabalhou pela derrubada da democracia até o dia 8 de janeiro de 2023. Então, eu acho que só ver essas pessoas todas chamadas de organização criminosa, que a gente já sabia que era isso, né? Já tinha todas as indicações no relatório da investigação da Polícia Federal, já tratava desse jeito, mas agora é uma denúncia que chega ao Supremo Tribunal Federal e que a gente vai acompanhar muito de perto esse julgamento, porque eu acho que esse julgamento vai ser uma aula de história para a sociedade brasileira, como a gente nunca viu, gostaria de ter visto depois do golpe de 64. Chico Sá, eu vou jogar para você, e já a Juliana volta com mais um trechinho, com um destaque que já está rodando as redes sociais sobre a denúncia feita pelo Paulo Gonet. A página 21 da denúncia feita pelo Paulo Gonet é de ser observado que o próprio Exército foi vítima da conspirata. A sua participação no golpe foi objeto de constante procura e provocação por parte dos denunciados. Os oficiais generais que resistiram às instâncias dos sediciosos sofreram sistemática e insidiosa campanha pública de ataques pessoais que foram dirigidos até mesmo a familiares. As contínuas agressões morais se davam sempre no propósito de impeli-los ao movimento rebelde. Ou seja, na página 21 do relatório do senhor Paulo Gonet aqui, passa um panão para o Exército enquanto instituição, Chico Sá. Passa um panão, William, boa noite, Lô, Juliana, Gabriela, boa noite, William, de novo, comunidade. É um panão esperado, mas eu juro que eu não achava que ia estar tão patente assim. Então, isso quando se vê escrito, eu acho que assusta mais um pouco, né, William? E eu acho que eles estão se referindo aí à forma como, principalmente, o general Braga Neto esculhambava os outros militares naquela corrente lá de WhatsApp que o Braga Neto chega, esculhamba moralmente quem não está topando o golpe, né? E incita ali a tropa a fazer ameaças à família. O Braga Neto, não me ocorre agora o palavrão que o Braga Neto usa, mas lembra que ele usa um palavrão com um dos militares. Cagão. Cagão, exatamente. Eu sabia que tinha a ver com a fase anal. Eu sabia que tinha a ver com Sigmund Freud. Nós usamos, inclusive, uma vírgula ótima no Rolê CL. A gente usa uma vírgula de Rodrigo Viana falando cagão quando ele leu essa troca de mensagens. É uma vírgula do Rolê CL. É exatamente isso. Mas aí eu creio que a Procuradoria, né, Geral da República, na pessoa do seu PGR, aproveitou esse embalo para achar que ficar na moita era uma resistência de certos militares. Por não ter embarcado de primeira hora, seria um ato de resistência, e esse tipo de acusação, né, de agressão do Braga Neto e de outros, acaba sendo usado agora nessa passada de pano,
acabou servindo para salvar a pele de alguns militares, porque quando você vê todo o relato e quando você vê o que nos contou em várias e várias matérias, a Juliana da UPIV, que está aqui conosco, dá para entender que os militares ficaram muito ali na moita esperando. Se tivesse alguma chance, marcariam. Você só tem você tem o ministro, o comandante da Marinha, que é o único que embarca, né? Que embarca de forma mais corajosa, digamos assim, que diz: estou dentro, se tem golpe, estou dentro, pode contar comigo. Mas você pega aqui os comandantes de Exército e Aeronáutica, que podiam ter dado uma enquadrada no Bolsonaro. Alguns bastidores dão conta que até houve algum tipo de reprimenda ali nos bastidores ao Bolsonaro. Uhum. Mas eu acho que tudo isso foi desprezado, de certa forma, no relatório, e serviu para dizer: não, houve resistência das Forças Armadas. É isso que vai ficar patente na denúncia e é isso que vai ser consolidado como fato a partir de agora. Juliana, quase 20 mil pessoas vendo a gente ao vivo agora, agradecendo a audiência de todos vocês, lembrando, cobrimos durante todo o dia no nosso noticiário, e finalmente a denúncia saiu. Ju, mais destaques sobre a denúncia feita pela PGR? Um destaque que eu quero fazer agora é que o Heleno, por exemplo, o ex-ministro do GSI, o Augusto Heleno, era um dos ministros que até esse momento da denúncia a gente ainda tinha poucos elementos sobre conhecimento público, né? Sobre os elementos que a Polícia Federal e a PGR tinham sobre ele. E aí, agora na denúncia, a gente consegue ver, a PGR apresenta mais dados do que a PF já apontava sobre como eles precisaram preparar o discurso fraudulento em torno das urnas para poder tentar justificar o tal do golpe. E aí, na casa do Heleno, eu pedi para a nossa produção colocar aí na imagem, a PGR conta que na casa do Heleno foi encontrada, e aí achei assim, uma coincidência aqui, fiquei lembrando de tantas histórias que eu ouvi de militares, é uma agendinha da Caixa Econômica Federal, que é a imagem dela, tem aí a imagem dela na denúncia, não sei se a gente vai conseguir colocar, mas nela o Heleno escreveu orientações, né, sobre como chamar real diretrizes estratégicas, e enumerou 4 ações que deveriam ser adotadas pelo grupo criminoso, né, segundo a PGR. Entre elas figurava estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações, acompanhada do registro. É válido continuar a crítica à urna eletrônica. Então, assim, ele escreve, como se fosse um plano, né? Item 1, item 2, item 3, item 4, de como eles criariam esse discurso para justificar essa mentira sobre as urnas. É uma das provas que eles apresentam sobre a participação do Heleno na estrutura golpista, né? Porque o plano, ele tem várias frentes. Ele tem a frente mais violenta, que a gente estava falando agora há pouco, sobre o punhal verde e amarelo, mas isso vem sendo gestado pelo Bolsonaro, pelo menos desde a eleição de 2018. Desde que ele ganha a eleição, a primeira vez, ele quer usar esse discurso falacioso sobre as urnas para já, de algum jeito, começar a criar esse clima para que fosse possível ele continuar no poder, mesmo depois, caso ele fosse derrotado em 2022 como civil. Então, aparecem agora algumas provas sobre o Heleno que antes não tinham sido tão comentadas. Essa é a agendinha que eu estava falando agora há pouco. E Imagina da Caixa Econômica Federal, inclusive. Imagina da Caixa Econômica Federal, inclusive. Elo, mais algum destaque para a gente? Lembrando, você que está chegando agora, 9 horas e 36 minutos, denúncia feita, Jair Bolsonaro mais 33. A gente vai especificar as denúncias, a Juliana trouxe no começo do programa, mas lembrando que os principais denunciados, né, que foram denunciados pelo núcleo principal, a gente falou: o Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, o Braga Neto, o ex-chefe da Marinha, né? Então esses foram os principais nomes denunciados, mas no total, nesse núcleo principal,
o Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Cid, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Souza Braga Neto, esses aí denunciados por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Para você que está chegando agora, mais de 20 mil pessoas. Aí, alô, caiu? Então, Gabriela Varela, também mais informações nesses minutinhos que a gente fica lendo entre uma e outra. Todos nós estamos olhando para baixo por isso aqui, viu, gente? Que a gente está olhando grupo de Zap, denúncia e os comentários de vocês aqui ao lado ao mesmo tempo, né, Gabi? Exato, e eu estava aqui também lendo os trechos a respeito do Augusto Heleno, agora acabaram até de mandar aqui no grupo algumas anotações, daqui a pouco acho que a gente vai ter imagens aqui das anotações dessa gentinha da Caixa, que eu justamente estava olhando também, junto com a Juliana. Além desses documentos, né, que tinham essas anotações ali manuscritas, tá, feitas à mão, sobre um planejamento prévio que tinha a ver com essa organização criminosa que está sendo apontada agora, que era para fabricar um discurso contrário às urnas eletrônicas. E aí ele preparou diretrizes e argumentos contrários às urnas eletrônicas. Eu separei um trecho aqui da página 38, só para a gente, na verdade, se localizar no tempo e espaço, mas para quem está nos acompanhando, eu vou ler esse trecho aqui, que chama a atenção também. Augusto Heleno, eu estou falando aqui de um trecho específico citando o Augusto Heleno, desprezou o ônus, tal. Aqui eu quero achar especificamente um trecho em que ele fala aqui, ó, diretrizes e argumentos preparados por Augusto Heleno guardavam perfeita sintonia com o material encontrado na posse de Alexandre Ramagem. Dentre os arquivos digitais a ele vinculados, localizou-se o documento intitulado Presidente TSE Informa.docx, que apresentava uma série de argumentos contrários às urnas eletrônicas, justamente voltados para subsidiar as falas públicas do Jair Messias Bolsonaro. Então, Bolsonaro espalhando mentiras sobre as urnas eletrônicas. A gente tem aí mais um trecho que ressalta no documento, né, o intuito justamente de atacar as urnas e de espalhar mentiras para que esse projeto todo, né, para que essa organização criminosa se perpetuasse no poder. Com o objetivo de permanecer, né, o Bolsonaro no poder. Diga, Elô. Eu peguei um outro trecho aqui que é justamente correlato com esse, da tentativa de desacreditar as urnas. É na página 13, o relatório diz o seguinte, sobre aquela reunião, ficou famosa, que inclusive fez o Bolsonaro se tornar inelegível, né? Eles dizem aqui, ocorreu a reunião do dia 18 de julho de 2022 do presidente da República com embaixadores e representantes diplomáticos acreditados no país, conduzida para verbalizar as conhecidas e desmentidas acusações sobre fraudes por meio de truques informáticos em vias de serem cometidas no pleito vindouro. O que parecia, à época, um lance eleitoreiro em si mesmo, ilícito e causador de sanções eleitorais, mostrou-se, a partir da trama desvendada no inquérito policial, um passo a mais de execução do plano de solapar o resultado previsto e temido do sufrágio a acontecer logo adiante. Então, Bolsonaro se tornou inelegível por causa dessa reunião, onde ele desacreditou diante das autoridades internacionais o nosso sistema eleitoral, mas isso não era só para dizer que o sistema não funcionava muito bem, nem nada disso, já era parte da trama golpista que estava a caminho, segundo o relatório da Procuradoria-Geral da República. Elô, eu quero ouvir a Juliana, eu só vou aproveitar, os denunciados estão começando a se pronunciar nos veículos de imprensa. O G1 está trazendo alguns posicionamentos de alguns dos denunciados. A defesa do ex-ministro Anderson Torres disse que está avaliando a denúncia e por isso não pode comentar ainda. A defesa do general Paulo Sérgio Nogueira afirmou que só vai se manifestar nos autos. Os advogados do ex-ministro Braga Neto disseram que a denúncia é, abre aspas, fantasiosa e também, abre aspas, também é surpreendente que a denúncia seja feita sem que o relatório complementar da investigação
fosse apresentado pela Polícia Federal. É inadmissível numa democracia, no Estado Democrático de Direito, tantas violações ao direito de defesa serem feitas de maneira tão escancarada, diz a defesa do Braga Neto. Juliana Dalpiva. É um pouco do que a gente já vinha falando agora, né, uns minutos antes dos nossos colegas entrarem. Eu já tinha mencionado alguma coisa nessa linha, porque é um pouco discurso. Eles não fogem muito de negar de maneira um tanto genérica, sem detalhar nada em termos de mérito, que explique determinadas mensagens, o encontro de tantos documentos, dessas reuniões, e até o que eu já falei algumas vezes aqui no ICL, que é o fato, aliás, as provas mais concretas, assim, que se somam aos documentos, que são os depoimentos dos comandantes militares. Eles não têm como enfrentar o depoimento do general Freire Gomes, e não tem como enfrentar o depoimento do Batista Júnior, né? Então, essas reuniões que o Bolsonaro próprio fazia no Palácio, em que chamou os comandantes para discutir as estratégias golpistas, implementaram um golpe, eles não têm como enfrentar isso contrastado com os documentos. Então, eles vão tentar sair de algum jeito, negar genericamente, e aí vão procurar uma estratégia processual para tentar anular alguma prova, algum pedaço. O mérito dessas acusações, né, a tentativa de golpe de Estado, ela é inegável, ela é um fato. Não tem como fugir disso. Rodrigo Viana, eu vou ouvir já o Chico Sá na sequência, eu só quero também te colocar na conversa, Rodrigo. Estamos ambos na Zona Sul de São Paulo, né? A energia não é exatamente muito instável aqui na Zona Sul de São Paulo. Muita gente no chat, Rodrigo, comemorando aqui, vai ser preso amanhã. Não é isso ainda, né, Rodrigo? Não é assim, o Jair e nenhum dos outros 33 denunciados, a menos que façam uma barbeiragem aí, corram para o aeroporto hoje à noite com o passaporte na mão, né, não devem ser presos nos próximos dias, né, ou nos próximos meses, talvez. Eu acho que a gente tem que ter essa cautela, mas, ao mesmo tempo, é um momento importante, histórico, em que a Procuradoria-Geral da República denuncia não só um ex-presidente Jair Bolsonaro, como militares, generais, Braga Neto preso, candidato a vice-presidente. Então, tem esse caráter histórico, porque a gente está relembrando já há vários meses a ditadura militar, seja pelo filme que vai disputar o Oscar, Ainda Estou Aqui, seja pelo livro que em breve a Juliana Dalpiva estará lançando em São Paulo, já lançou no Rio, mas é a primeira vez que, nesse nível, pelo menos, a justiça, que não é a justiça militar, é a justiça comum, a justiça civil do Brasil, vai mandar e vai julgar e talvez mandar para a cadeia militares que atentaram contra a democracia. Acho que a gente tem que ressaltar sempre esse fato, mas eu queria também mergulhar aqui nos documentos. Eu estava fazendo a leitura rapidinho, gente. Antes de entrar na denúncia propriamente dita, o Procurador-Geral da República faz aqui uma introdução necessária, é assim que ele define. Então, ele vai retomando tudo o que aconteceu, volta a 2021, quando o Bolsonaro, segundo ele, faz os primeiros ataques ao sistema eleitoral e à democracia, e aí ele vai retomando e diz, por exemplo, na página 5, uma democracia que não se protege não resiste às pulsões de violência que podem ser geradas nos seus descontentes. Depois, afirma, a página 7, a organização criminosa tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice, o general Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência de um Estado democrático de direito. Então, ele vai aqui avançando no que ele chama de uma retomada necessária, uma introdução necessária, e aí também fala sobre os dois principais aí acusados, Jair Bolsonaro e Braga Neto, fala deles no começo, né, nessa introdução necessária, e eu acho importante, eu acho que é histórico também ler a denúncia contra o Bolsonaro, porque daí lá no final da peça de denúncia, lá no final, nas páginas finais, ele vai listando um por um e vai dizendo qual é o crime, ou quais são os crimes que pelos quais cada um é denunciado. Então, ele vai listando vários e chega. Senhor Jair Messias Bolsonaro,
pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Então, esses são os crimes que estão imputados ao Jair Messias Bolsonaro, e assim como faz ao Bolsonaro, ele faz aos vários outros denunciados, por exemplo, General Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o Walter Braga Neto. Eu acho que são alguns dos pontos que eu queria destacar aqui nessa primeira participação, e sigo lendo, assim como vocês estão buscando os destaques aqui na denúncia, né, para a gente entender exatamente o peso que tem essa denúncia do Procurador-Geral da República. William. A gente está acompanhando aqui... Desculpa, gente. Quem queria falar primeiro? Eu. Então, vamos lá. Vamos pela ordem. Elô, depois a Gabi, tem destaques internacionais para trazer para a gente. Chico Sá também e a Gabriela Varela. E a Juliana Dalpiva. Calma que eu vou acertar o nome de todo mundo aqui. Juliana Dalpiva. Vamos lá. Luísa Vilela, primeiro. Eu queria só destacar uma coisa que eu acho importante a gente não esquecer, de que essa turma que está sendo denunciada agora está aí em ação. E essa descrição da maneira como eles operaram para o golpe é muito evidente no que a gente está vendo hoje. Por exemplo, quando o relatório vai falando aqui da tentativa de desacreditar as urnas, ele destaca que mesmo depois da análise do Ministério da Defesa a respeito da eleição, o Bolsonaro e sua turma continuaram insistindo na tese da fraude. Aí o relatório diz o seguinte: foram geradas narrativas maliciosas, embasadas em deturpação de dados ou em abertas inverdades. O intuito era o de manter a militância apaixonada e disposta a aceitar soluções de violência à ordem constitucional. Por que eu destaco esse fato? Porque essa foi justamente uma das conversas que eu tive hoje na Câmara dos Deputados com o líder do MDB, na Câmara, Isnaldo Bulhões Júnior. Ele falou sobre a tentativa de anistia que Bolsonaro quer ver passar, ser aprovada no Congresso, exatamente como uma arma desse tipo de atitude, de galvanizar sua base para que ela se rebele e ele, com isso, consiga um movimento contrário à lei e à ordem. Então, essa atitude, esse comportamento continua muito em ação nesse momento no Brasil. Chico Sá, algum destaque para trazer? Depois a Gabi vai trazer para a gente também destaques internacionais. Boa noite, César Calejon também que embarcou, mas daqui a pouco... Boa noite, Calejon. Boa noite, querido. Tem um ponto que eu achei muito importante, o Rodrigo tocou um pouco, que há uma compreensão e a forma que o Paulo Gonet narra toda a história. Óbvio que eu não consegui ler tudo até agora, mas tem uma preocupação muito importante de deixar muito patente que era um projeto autoritário de poder que até poderia participar da eleição. Até poderia. Mas a ideia de golpe ela estava desde o primeiro dia de poder. Quando ele diz, por exemplo... um trecho interessante que ele repete que o Bolsonaro era a liderança, mas que ele coloca a questão que é de uma certa hierarquia nas Forças Armadas dentro do esquema do golpe. Isso eu achei interessante porque, já que eu falei que naquela parte ele passa um pouco de pano para alguns militares, nessa ele se apega. Sei que tem muita gente que cobra a questão da hierarquia, que não foi obedecida a hierarquia das Forças Armadas dentro do golpe. Para o Gonet foi sim, havia uma hierarquia e, óbvio, você vai dizer, não, mas o Bolsonaro era capitão. Não, o Bolsonaro, como presidente, ele é comandante de todas as Forças Armadas. Então, havia uma hierarquia e quando o relatório diz o seguinte, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder.
enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Assim, é o momento em que o procurador esmiuça a ideia de toda uma máquina trabalhando pelo golpe, mesmo tendo candidato, tendo Jair Bolsonaro e o Braga Neto de vice, mas a crença maior era no modelo autoritário, era de continuar no poder. Parece até que é aquela coisa, vamos ali participar da eleição, mas se não der, tudo bem, vamos ficar de todo jeito. É isso que o Gonê narra de maneira muito clara, muito evidente. Está fechado, Will. O seu som está fechado. Os meus gatos estavam brigando aqui atrás, tive que fechar. Vocês vão levantando a mãozinha aí, vão falando, vão me dizendo quem quer falar, mas pela ordem, a Gabi ia trazer os destaques internacionais, então vamos lá. Gabi traz destaques internacionais, Juliana Dalpiva levantou a mãozinha, e aí vamos ouvir também o papai do Eric, o César Calejão também. Espero que não tenha fralda para trocar agora, viu, César? Porque é denúncia importante do PR. Vamos ouvir a Gabi primeiro, e depois a gente ouve Juliana e César. Vamos lá, gente. Também não quero tomar muito tempo aqui, mas que está saindo agora a repercussão internacional. Acabou de sair do New York Times, faz uns 10 minutinhos, e está ocupando a capa. Também tem um destaque aqui um pouquinho mais para baixo da capa. E aí tem umas diferenças aqui. A maioria está puxando pelo Brasil, está acusando o Bolsonaro de uma tentativa de golpe. Aqui na capa, no título, na verdade, dessa reportagem do New York Times, diz aqui que o procurador-geral, né, da República do Brasil acusou o ex-presidente de tentar anular as eleições. Aí a gente tem também o El País trazendo, aí sim tem um destaque, é a primeira notícia que estampa aqui a capa do El País, falando que o procurador-geral do Brasil denunciou o Bolsonaro por tentativa de golpe contra Lula. Traz também o nome do presidente Lula, e também puxando pela extrema-direita, que foi algo que o Guardian também fez. O The Guardian justamente puxa por esse mote, né, dizendo que o Jair Bolsonaro está sendo acusado de uma suposta conspiração golpista de extrema-direita para tomar o poder no Brasil. E aí depois tem também o nome do presidente Lula aqui na descrição. Outros lugares que saiu aqui, porque está tudo saindo muito rapidamente, o Al Jazeera, eu chequei agora há pouco, também ainda não tinha informação, mas a gente tem últimas notícias da CNN International também, dizendo indiciado por um suposto complô golpista, e também a Reuters, a Associated Press também destacou aqui, o Procurador-Geral do Brasil apresentando denúncia contra Bolsonaro, e outros veículos da imprensa internacional também divulgando tudo isso agora, e a maioria na capa foi o que me chamou a atenção, Will. Juliana, vou deixar você falar agora, só trazer mais uma atualização do que diz mais um denunciado. A defesa do coronel Marcelo Câmara disse que, abre aspas, a denúncia não significa condenação. Continua a defesa do coronel Marcelo Câmara. As quase 300 páginas lastreadas em uma investigação confusa e com fogo político não abalam e nos fazem seguir seguros de que todos os fatos serão esclarecidos para que, ao final, a verdade seja restabelecida e a absolvição prevaleça no plenário do Supremo Tribunal Federal, já contando que a denúncia vai ser aceita pelo STF e a defesa do Marcelo Costa Câmara. Juliana Dalpiva. Will, eu quero fazer 2 destaques. Um deles está na página 77, que é um destaque que a PGR dá para a reunião dos embaixadores, do Bolsonaro com os embaixadores em 2022, que é a reunião que motiva a ação no Tribunal Superior Eleitoral, que deixou o Bolsonaro cassado, né, com a perda dos seus direitos políticos e ainda elegível, com a impossibilidade de disputar a próxima eleição. A PGR faz tem um momento ali na denúncia do núcleo principal que a PGR descreve essa reunião, insere essa reunião dentro do contexto
da produção do clima, né, de informações falsas em torno das urnas, que vai justificar o discurso golpista e é parte, né, das ações para o golpe. Então, o que eu notei lendo esse trecho é como a PGR parece querer dar uma substância até para que se compreenda melhor aquela ação que era eleitoral e dar o peso criminal também, não só eleitoral, mas criminal também, porque também tem essa narrativa, né, de que porque queriam tirar o Bolsonaro do jogo, então foi só uma reunião com os embaixadores. Não, a reunião com os embaixadores ela é uma peça dentro de um plano golpista que é muito maior, começa entre 2018 e 2019, se estende ao longo de todo o mandato e tem esse desfecho nos últimos 2 meses de 2022, onde termina aí no plano Punhal Verde e Amarelo, todas as ações que a gente já vinha falando aqui, as ações mais violentas. Esse é um destaque. Um outro destaque dentro desse cenário golpista e violento, que é um destaque que o Igor está chamando a minha atenção aqui, que é sobre o plano Punhal Verde e Amarelo, que é o plano que prevê os assassinatos. Tem um trecho da denúncia que fala que o plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu ao tempo em que era divulgado o relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas urnas. Lembra daquele relatório, eu vou usar a palavra aqui, desculpa, mequetrefe, que a defesa fez para querer, enfim, ela dizia, não vi nenhum erro, mas também não posso dizer que não tem. Era mais ou menos isso que dizia aquele relatório do Ministério da Defesa. Esse relatório, ele também é do mesmo dia em que se produz o Plano Punhal Verde e Amarelo. É tudo no dia 9 de novembro de 2022. Esse também é um dado que a PGR coloca de maneira mais precisa e organizada na denúncia, que eu acho que a gente até agora não tinha até explicado para vocês que acompanham a gente aqui no ICL, o tanto que estes eventos vão se somando dentro do enredo, né? Essas coisas estavam acontecendo de maneira concomitante. Não Sim. É isolado. É tudo parte do que a gente está falando aqui o tempo todo, um plano golpista. Então, o plano Punhal Verde e Amarelo, ele é feito pelo general Mário Fernandes, que está preso, no mesmo momento desse relatório da defesa, que dizia nada com nada, mas que era uma pressão do Bolsonaro junto aos comandantes militares. César Calejon, vou te ouvir, só queria destacar que os trending topics do Twitter, neste momento, são os seguintes. Primeiro lugar, grande dia. Segundo lugar, vai ser preso. Terceiro lugar, Bolsonaro na cadeia. E o resto aí tá falando de futebol. Mas os 3 primeiros assuntos mais comentados do Twitter, que ainda é um grande parâmetro sobre os assuntos principais do país no momento, falam sobre Bolsonaro e nenhum deles positivo, né? Parece que o bolsonarismo não teve tempo ainda de reagir à denúncia feita aí pela PGR. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, eu vou começar fazendo coro ao Rodrigo. Acho que o Rodrigo Viana disse absolutamente fundamental. É um evento histórico, não significa que o Bolsonaro vai ser preso amanhã ou semana que vem. A Ju sempre tem esse cuidado de ressaltar essa prudência nas falas dela. Mas, para todos os efeitos, é um momento absolutamente histórico, esse que a gente está vivendo. Então, eu ressaltaria, fiz uma fala no N1 nesses dias. Honestamente, eu não acho que seja exagero. A denúncia e a possível subsequente prisão do Jair Bolsonaro é o evento, em termos sociopolíticos, mais significativos desde as diretas, talvez, no meio da década de 80, quando a gente retomou o nosso processo democrático. Isso por conta de tudo o que o Bolsonaro representa e de tudo que ele fez ao longo do desgoverno dele entre 2019 e 2020. Esse é um aspecto que eu acho absolutamente central. Vocês que estão nos assistindo nesse momento, tenham certeza que esse é um momento absolutamente histórico. Isso vai ser lembrado por muitos e muitos anos e é uma data que será estudada aí nos livros de história. Principalmente, e eu quero acreditar, caso o Bolsonaro seja condenado e ele tenha que pagar pelos crimes que ele de fato cometeu. Muito bem, isso posto, eu acho que é importantíssimo isso que a Ju estava colocando anteriormente, a questão do Mário Fernandes, porque existia um certo questionamento, digamos assim, de qual seria a solidez desse documento. O quão sólido
esse documento é, como essas provas serão apresentadas, existem provas que imputam diretamente a responsabilidade do Jair Bolsonaro ou não. Eu consegui ler 60, 70 páginas desde que o documento saiu, e até agora, e eu não sou especialista em direito, mas o documento ele é tão sólido, ele monta uma cronologia no sentido de começar com o que o documento chama de curso prático do plano de insurreição por meio de transmissão ao vivo das dependências do Palácio do Planalto, no dia 29 de julho de 2021, e vem estabelecendo toda uma cronologia. Óbvio que eu não vou conseguir ressaltar para efeito do tempo que eu tenho aqui com vocês, mas o documento cita o nome do Jair Bolsonaro 117 vezes, e dando riqueza de detalhes de como o Jair Bolsonaro é o principal artífice e como que ele está atrelado a esse plano que tinha como objetivo princípio subverter o funcionamento da nossa República. O que eu vou ressaltar aqui para passar a palavra para vocês, por conta da importância disso que a Ju estava ressaltando, me chamou muito a atenção, na página 242, tem um trecho que diz o seguinte: Mário Fernandes acionou o comandante militar do Planalto, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, na mesma data que é a data do dia 8 de dezembro de 2022, abre aspas para o que foi dito nesse contexto. Não sei se você já está ciente e no apoio que nós temos dado tanto ao pessoal do agro como aos caminhoneiros que estão aí na rua, na manifestação. Fecha aspas. Reforçando a proximidade de Jair Bolsonaro com os manifestantes, o Mário Fernandes ressalta, abre aspas para ele, alguns caminhoneiros que conhecem o presidente fizeram contato, fecha aspas. Então, são coisas dessa natureza. Por que eu escolhi esse trecho específico? Que demonstram inequivocamente que o Bolsonaro não só sabia o que estava acontecendo, mas ele estava no cerne da articulação do plano que pretendia dar um golpe de Estado no Brasil. Evidentemente, a gente vai continuar lendo esse material, mas a minha primeira impressão, lendo 20%, 25% do material, é que se trata de uma denúncia extremamente cuidadosa, extremamente sólida e que traz uma riqueza de detalhes, considerando provas que apontam para o Jair Bolsonaro e para esses militares como artífices desse plano golpista, gente. Pessoal, vão levantando a mãozinha aí, viu? Eu só vou trazer... Heloísa Vilela ganhou. Levantar a mão primeiro é leilão aqui, viu, gente? Levantar a mão primeiro ganhou. Heloísa Vilela, Rodrigo Viana. Eu só vou trazer uma informação, Elo, antes de você. O jornal O Globo somou as penas. Na verdade, a gente falou que aquele núcleo principal tinha sido denunciado por 3 crimes. Aqueles são os crimes em comum denunciados pelos 3, mas o Bolsonaro foi denunciado por 5 crimes. Somando todas, caso resulte em condenação, as penas somadas podem chegar a 38 anos de prisão. Então, o Bolsonaro foi denunciado por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Então, o Bolsonaro e outros 34 denunciados, né? Como a gente falou, mas no começo da live, a gente ainda recebendo as primeiras informações, no começo desse plantão especial, eu disse que o Bolsonaro tinha sido denunciado só por 3 crimes. Na verdade, aqueles 3 crimes, os principais, foram denunciados aquele bloco principal de militares, junto com o Bolsonaro. Então, eu queria trazer essa informação que, na verdade, o Jair Bolsonaro foi denunciado por 5 crimes, Elô. Eu só queria destacar uma coisa. Hoje, quando o Bolsonaro esteve lá no Senado, uma das perguntas, uma das respostas que ele deu às perguntas que os jornalistas fizeram foi a seguinte: eles ficam falando de minuta, vocês viram alguma minuta de golpe? Quem viu essa minuta? Aí, aqui na página 17 do documento da PGR, diz o seguinte: foram concebidas minutas de atos de formalização de quebra da ordem constitucional. O presidente da República, à época, chegou a apresentar uma delas, em que se cogitava da prisão de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e do presidente do Senado Federal. Mais adiante, numa revisão, concentrou a providência na pessoa do ministro-presidente do Supremo Tribunal Superior Eleitoral.
O ministro da Defesa também reuniu os comandantes militares para lhes propor o ato consumativo do golpe, obtendo a adesão do comandante da Marinha e a recusa dos comandantes das outras duas armas. Eu só destaquei isso não é nenhuma novidade, a gente já sabia disso, a gente já falou disso várias vezes, que o Bolsonaro editou a minuta de golpe, né? Reduziu, enxugou a minuta, a gente já sabia, mas a gente está vendo escrito aqui no mesmo dia em que ele contestou a existência dessa minuta. Então, achei que seria interessante ressaltar. Gabi, agora mais de 25 mil pessoas, a informação é essa, né? Mais de 25 mil pessoas assistindo, você tem um destaque para fazer, depois Rodrigo Viana e Juliana Dalpiva. Muito bem. Gente, eu estava dando uma olhada aqui na reunião do dia 14 de dezembro de 2022. Na verdade, foram várias coisas que aconteceram nesse dia, né? Uma atividade intensa pelo documento da PGR aqui, desse grupo criminoso que estava tentando garantir a adesão das Forças Armadas nessa história, né, no plano golpista, ao mesmo tempo que estava monitorando o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que existia um plano de assassinato contra o ministro, contra o presidente Lula e também contra o vice, o Geraldo Alckmin. Aconteceu uma reunião no Ministério da Defesa, e aí eu queria trazer o destaque a respeito disso, porque, segundo o documento, o que diz é o seguinte: há evidências minuciosas de reunião ocorrida no dia 14 de dezembro de 2022, onde uma nova versão do decreto golpista, já com os ajustes feitos por Jair Bolsonaro, foi apresentada pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira aos comandantes das 3 Forças Armadas. E aí, por que eu estou trazendo esse destaque, né? Para além da apresentação das Forças Armadas, os ajustes feitos por Jair Bolsonaro. Então, portanto, a PGR aqui mastigando essa informação. A PGR está dizendo que a minuta do decreto, aquele decreto golpista que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, que foi, né, a última versão do documento, editada pelo próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Will, aqui para ser bem objetiva, e depois a gente teve, né, toda aquela história dos participantes da reunião, pressionando também um dos generais, enfim, o general Freire Gomes estava ali confirmando que se tratava, né, da versão do decreto. O conteúdo do decreto era justamente para ter prisão de autoridades públicas, anulação das eleições, o conteúdo era esse. E eu vou continuar lendo aqui os documentos para trazer mais destaques também. Só atualizar você que chegou agora, 10 horas e 10 minutos, Jair Bolsonaro denunciado com mais 34 comparsas pela PGR. Cabe agora ao STF acolher aí a denúncia feita pela PGR. Pela ordem, Rodrigo Viana, depois Juliana Dalpiva. William, eu queria destacar aqui, a gente, talvez essa tenha sido uma das faces mais visíveis do golpe, porque o Procurador-Geral da República vai reconstruindo, né? Assim, o golpe não foi 8 de janeiro, o golpe, ele até diz, começou já em 2018, quando o Bolsonaro toma posse, ele começa a atacar as instituições, mas o procurador diz que em 2021 é que se acelera e que as coisas vão tomando uma proporção mais grave. Aí reunião com o embaixador, aí live para atacar o sistema eleitoral, mas talvez uma das faces mais visíveis do golpe, mais dramáticas, tenha acontecido no dia do segundo turno, com a utilização da Polícia Rodoviária Federal. Sim. E o Procurador-Geral da República, o Gonê, encadeia aqueles fatos que todos nós acompanhamos estarrecidos, coloca aqui como uma das partes importantes na tentativa de golpe de Estado. Ele coloca o título Utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do denunciado Silvinei Vasquez, para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral e minar os valores democráticos. E ele retoma como que uma delegada da Polícia Federal, então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a Marília Alencar, a serviço do ministro bolsonarista da Justiça, elaborou ou pediu que se elaborasse uma planilha mostrando os municípios onde o Lula teve mais votos no primeiro turno. Isso já foi falado, mas eu estou só retomando aqui, né? E essa planilha foi preparada
e entregue para a Polícia Rodoviária Federal para que ela atuasse especificamente naqueles municípios. Eles colocam onde a diferença era muito grande, né? Dão prioridade, a gente precisa atuar aí, né? Eles vão conversando, precisa se atuar aí para tirar a diferença no segundo turno. Eles fazem conta, precisa tirar 5 milhões de votos e tal. Isso tudo o Procurador-Geral da República vai retomando e estabelece como uma parte central também do golpe de Estado. Depois, mais para frente, ele chega ao dia 8 de janeiro de 2023, que seria o ápice de toda essa tentativa, que teve vários e vários capítulos. Daí ele diz, na página 249, os fatos narrados ao longo desta peça não deixam dúvidas de que o cenário de instabilidade identificado após o resultado das eleições foi fruto de uma longa construção da organização criminosa, que se dedicou desde 2021 a incitar a intervenção militar no país e a disseminar por múltiplos canais ataques aos poderes constitucionais. Né? Então, ele fala disso já ali no final da denúncia e lembra como no dia 8 de janeiro as pessoas não foram só ali para protestar, foram vândalos. Não, era crime. E aí ele retoma, por exemplo, a frase, troca de mensagem, de uma das pessoas que invadiu os prédios no dia 8 de janeiro e diz o seguinte, o procurador, estava-se diante de associação criminosa pautada pela ideia de, abre aspas, tomada de poder. Né? Ele, inclusive, transcreve uma das frases de uma das pessoas que invadiu. Abre aspas, diz a mensagem de um dos invasores de 8 de janeiro, de um dos vândalos, de um dos golpistas de 8 de janeiro. Abre aspas. Bolsonaro devia entrar dentro, né? É a maneira como ela escreve, entrar dentro do STF com uma metralhadora e metralhar todos os ministros kkkk, ri a golpista dessa proposta de que achava que o certo era entrar e metralhar todo mundo, eliminar fisicamente. Então, essa ideia de eliminar fisicamente o Alexandre de Moraes, de eliminar, matar, assassinar Lula, Alckmin e ministros do Supremo, estava disseminado nos grupos operativos dos militares e entre aqueles que foram para a ação final, já algo desesperada, porque já tinha passado o poder para o Lula, mas que tinha uma lógica construída desde 2021, segundo o Procurador-Geral da República. Então, eu destacaria esses dois pontos, o uso da Polícia Rodoviária Federal e a violência e a ideia de que o Bolsonaro deveria usar a violência física e eliminar ministros do Supremo, se fosse necessário. Retoma aqui o Procurador-Geral da República. Rodrigo, agradecer aqui as mais de 25 mil pessoas que estão assistindo nossa transmissão ao vivo. Muita gente perguntando, William, como você está lendo os trechos, as matérias, está tweetando e está comandando uma live com essas feras do jornalismo? Responde, gente, com TDAH, é o nome da fera. Lê dois tweets para vocês, rapidamente. Primeiro, o Augusto Arruda Botelho, jurista, foi secretário nacional de Justiça, ainda no governo Lula, tweetou o seguinte, denúncia lida, é mais do que uma peça de acusação, é um relato cronológico, recheado de provas que mostra como começou, se desenvolveu e terminou uma tentativa de golpe de Estado. Mais ainda, descreve de forma tecnicamente impecável a liderança de Bolsonaro. Agora, Juliana Dalpiva, sabe quem falou? Eu fui olhar, enquanto vocês estão aqui comentando, os twitters, né, da família Bolsonaro. Jair Renan não falou nada, o Instagram de Laura Firmo Bolsonaro também não tem nada por enquanto. Carlos Bolsonaro não falou nada, mas sabe qual foi o primeiro da família Bolsonaro que falou sobre a denúncia, Juliana? Foi o Flávio. O Flávio Bolsonaro fez um post sobre a denúncia, o único dos Bolsonaro que falou até agora, disse o seguinte... a tentativa de golpe nos prédios públicos vazios virou uma denúncia vazia, que não tem absolutamente nenhuma prova contra Bolsonaro. Mesmo depois de Alexandre de Moraes ter esculachado o Ministério Público Federal na fabricação dos inquéritos e torturado Mauro Cid para, abre aspas, segundo Flávio, delatar, fecha aspas, o que não existiu, o PGR se rebaixa, cumpre sua missão institucional e imoral de atender ao fígado de Alexandre de Moraes, citado mais uma vez, e ao interesse nefasto de Lula, que está nos seus últimos meses de presidência. 24, pelas minhas contas, Flávio. Que tem comemoração dos destruidores da democracia em Brasília.
não vamos destruir o Brasil, desistir do Brasil, desculpa, falho meu, não vamos desistir do Brasil, termina aí... Destruir, Flávio, estão tentando ainda. Termina aí Flávio Bolsonaro, últimos meses de Lula, 24, se não for reeleito, né, Flávio? Juliana, mas da família Bolsonaro, por enquanto, só Flávio se pronunciou aí, parece como porta-voz da família Bolsonaro nessa denúncia da PGR. Will, eu quero trazer alguns destaques para complementar o que eu estava falando antes sobre aquele relatório da defesa, né? Uma busca que eu fiz também na denúncia foi em torno dos depoimentos do Cid, porque, como a gente já falou algumas vezes no ICL, o Cid omitiu muita coisa da Polícia Federal ao longo do tempo. Então, aquele depoimento que ele vai prestar no dia 21 de novembro do ano passado, que é já com o conhecimento público, né, do Plano Punhal Verde e Amarelo, a parte mais grave que ele tinha omitido durante todo esse tempo. Então, ele presta um depoimento novo. E aí tem 3 referências nesse documento, que é o que eu estou conseguindo ler aqui agora, com mais atenção. Depois, amanhã, a gente vai ler os demais. Mas tem 3 referências a este depoimento do dia 21 de novembro, quando o Cid quase foi preso de novo e ele precisava contar tudo que ele sabia. E aí aparecem algumas acusações mais diretas do Cid ao Bolsonaro e a participação do Bolsonaro na trama golpista. E uma delas diz respeito ao Bolsonaro ter diretamente orientado e pedido que aquele relatório, esse que eu estava falando, o tal do relatório Mequetrefe, a defesa queria, pelo que está colocado no CID aqui, esse é o trecho da denúncia, a defesa ia concluir que não tinha nenhum problema. É isso que está escrito nesse trechinho que tem uma letrinha um pouquinho menor. Eu não vou ler todo, que é para a gente poder falar de tudo, mas o Cid conta que a defesa ia concluir que não tem nenhum problema. E o que o Bolsonaro pede, que é o que está no final ali. O então presidente Jair Bolsonaro não aceitou essa conclusão das Forças Armadas e exigia do então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que demonstrasse a existência de supostas fraudes. Ou seja, arruma aí uma fraude de qualquer jeito, porque o meu golpe tem que sair. E aí eu queria que a produção colocasse a outra imagem que eu enviei agora há pouco, porque nessa esteira dos eventos, o Cid também acusa o Bolsonaro de manter esse discurso golpista para manter aqueles acampamentos na frente do quartel. Esse é outro trecho do depoimento. O então presidente sempre dava esperanças que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe. O colaborador, inclusive, afirma que esse foi um dos motivos pelos quais o então presidente Jair Bolsonaro não desmobilizou as pessoas que ficavam na frente dos quartéis. Em relação a isso, o colaborador também se recorda que os comandantes das 3 forças assinaram uma nota autorizando a manutenção da permanência das pessoas na frente dos quartéis por ordem do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro mantém o discurso, orienta o relatório. Tem um outro pedaço na denúncia que mostra como o Bolsonaro pressionou um assessor do general Mário a casar as informações do relatório falso do Fernando Serimedo, aquele argentino que faz a live, com o tal do relatório da defesa. Ou seja, ele está ali o tempo todo também participando da construção da narrativa deles. É isso que essas provas apresentadas agora na denúncia demonstram. E para fechar aqui, para dividir com os meus colegas, um assunto que nós não debatemos ainda, e agora vai dar pano para manga falar isso aqui, o Valdemar é um dos excluídos dessa diferença, dos 40 que foram indiciados pela Polícia Federal, e temos 36 denunciados pela PGR. A PGR optou, nesse momento, por não denunciar o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que também estava sendo investigado, né, pela Polícia Federal por participar do golpe. Então, esse é um dado bastante, acho que relevante, analisado. O Valdemar é um dos excluídos desse momento. Isso não significa que ele não pode ser denunciado adiante, mas nesse momento ele não foi denunciado.
Só fazer um destaque rápido aqui. Chico Sá, eu já deixo você falar. Não, tranquilo. Vai na bola. César Calejão, o Eric ia acabar chorando. E é verdade, né, César? Então, queria que você fizesse seu destaque final antes de você se despedir da gente aqui. Lembrando, gente, eu acho que é por isso que a gente vai colocar uma equipe na frente do Vila Nova Star, hospital aqui em São Paulo, porque algo me diz que a barriga de alguém vai doer essa noite. Pode correr para lá. Aqui, Chico Sá, então... Mas quem espera que não esteja com dor de barriga seja o nosso querido Eric. César Calejão, seu destaque final para amanhã. A gente se vê no N1 de manhã. Querido, eu te digo o seguinte, eu começaria por esse tweet que você ressaltou do Augusto de Arruda Botelho. Eu tive essa mesma impressão antes de ler o tweet dele. Me parece que sim, me parece que mais de para além de ser uma peça de acusação, é sim um relato cronológico, recheado de provas, que mostra como começou, se desenvolveu e terminou uma tentativa de golpe de Estado. É isso que diz o Augusto de Arruda Botelho. Eu concordo com absolutamente tudo. Me parece que essa é a leitura mais precisa dessas 50, 60 páginas iniciais que eu li. Enquanto a gente falava aqui no ar, eu estava conversando com dois juristas, que não são dois juristas assim progressistas, eu diria. É gente garantista até, e são formuladores de doutrina, não são meros operadores do direito, e estavam me dizendo, Calejão, muito difícil escapar disso aí. Está muito sólido. A única saída pro Jair Bolsonaro, me disseram duas pessoas que não se conhecem, é política. Porque na seara jurídica, ele não tem como escapar dessa peça que é muito robusta, muito sólida, muito coesa, recheada de prova, não tem escapatória desse negócio, a não ser que, de fato, se desenrole uma saída política. Porque aí a gente sabe, né? Tudo pode acontecer. Isso dito, gente, me parece que... Eu gostaria de terminar essa análise dizendo o seguinte para vocês. Me parece que isso tem força para mudar o humor do debate sociopolítico que vinha se estabelecendo no Brasil até aqui e que era, digamos assim, não tão favorável ao campo progressista. Isso é uma bomba, tem muita força e, como eu vejo, pode ter potencial para mudar os ventos políticos que sopram no Brasil. Vamos ver o que acontece. A gente vai trabalhar esse tema, inevitavelmente, ao longo dos próximos dias e semanas. Esse é o que tudo indica, é o julgamento da década, mas é isso. Dois juristas que eu consultei aqui, gente que é garantista, que toma muito cuidado antes de emitir qualquer opinião, disse, olha, não tem outra saída que não seja extremamente política para o Jair Bolsonaro, porque a peça é muito sólida, foi muito bem feita, confeccionada com muito cuidado e, ao que tudo indica, ele deve ter que pagar pelos crimes que ele cometeu. Isso dito, vou lá trocar fralda. Um beijo para vocês. Vou continuar assistindo vocês aqui. Estou empolgadíssimo com a qualidade do jornalismo que a gente está fazendo aqui. Acho que é absolutamente determinante para os rumos do país. Vou seguir na audiência aqui. Um beijo, gente. Obrigado. Top 3 jornalistas e influenciadores do Brasil, César Calejão. Boa noite, César. Obrigado. Beijo, lindão. Tchau, boa noite. Posso dar tchau também, Will? Preciso ler mais 300 páginas por aqui. Vamos beijo, todos. Querido. A gente já está... Boa noite, Ju. Partindo para os finalmente, inclusive. Então, se cada um quiser fazer uma rodadinha de encerramento, boa. Estamos quase indo para os finalmente. A Gabi vai trazer umas informações e aí você já dá seu tchau. Calma aí, Juliano. Calma aí. Vai passar a madrugada lendo. Vai dar tudo certo. Deixa só a Gabi dar sua informação, Gabi. E aí vamos fazer uma rodada final, começando com a Juliana, para todo mundo falar mais um pouquinho o seu destaque final. O seu mic está fechado, Gabi. Opa. Desculpa aí, gente. Eu não queria atrapalhar, me atrapalhei. Queria trazer mais um destaque aqui do documento, falando do Mauro Cid aqui, uma afirmação dele, né, de que o Bolsonaro que pediu o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, né, isso está destacado aqui na denúncia da PGR, sobre as solicitações feitas a Marcelo Câmara às vésperas do Natal, e informou que quem solicitou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui dando aspas para o Mauro Cid, para o que ele falou em delação. Aí, rapidinho, aproveitando, e vou trazer uma outra informação aqui, não a respeito
do documento, mas sim da informação ter chegado até o presidente Lula, que estava num jantar com o presidente de Portugal, lá no Palácio de Itamaraty. Tem até imagens que é de um jornalista, enfim, exclusivas de um jornalista da Band, mas tem até a reação do presidente Lula, ele recebeu essa informação, só que aí a imprensa foi perguntar, né, o que ele achou, enfim, e ele não quis falar, ele já deixou até o jantar, o Ministério das Relações Exteriores, saiu junto com a Janja e não quis se pronunciar, gente. Só uma informação adicional, Gabi, o mesmo jornalista, o Túlio Amâncio, postou mais informações. Túlio Amâncio, isso mesmo. E disse que o ministro da Defesa, que o Múcio disse para ele que o Lula pediu a lista do nome dos militares. Como você falou, a cena foi um jantar oferecido ao presidente de Portugal no Itamaraty. Eu perdi a ordem. Essa é a cena do momento onde o Múcio conta para o Muito boa foto, né? Dos militares. Eu diria vídeo, que não pode mostrar o vídeo, mas tem o vídeo. Era um vídeo que virou uma captura de tela aqui, e é o Múcio ali, Chico, debruçados praticamente sobre a mesa, dando a notícia para o Lula, ao lado do Lula, o presidente de Portugal, curtindo o jantar, e aí tinha o Padilha de um lado conversando com o Alckmin, e de outro lado o Múcio com o Lula. Provavelmente os dois dando a notícia sobre o índice. É o Padilha, não é? Que está ali, me parece que é o Padilha. E tem um garçom contando para o outro também, viu? Ali no fundo. Lembre dos garçons. A fofoca não é só aqui, não. A fofoca é no Brasil todo. O meio não é o Padilha, não. É outra pessoa, Rodrigo. Não é o Padilha. Não é o Padilha. Mas, gente, vamos para a nossa rodadinha final, porque amanhã, lembrando, né, gente, amanhã cedo estaremos, quer dizer, eu pelo menos estarei, não sei se vocês aqui do N2 não estarão, mas Heloísa Vilela estará? Não estará. O Juliana da Piva vai estar, não tem nem... Tem detalhes ao vivo também. Não vou nem perguntar. E tem detalhes ao vivo. Ouvi esse boato aí. Estaremos... Meu Deus. Vocês no N2, eu de manhã cedinho no N1, mas vamos fazer uma rodadinha final. Eu vou pela ordem que a gente está aqui, vocês me perdoem, vamos... Heloísa Vilela, Rodrigo Viano, Juliana Dalpiva e Chico Sá para a gente fechar a nossa transmissão aqui com 1h30 de transmissão. Então vamos lá, eu queria só destacar uma coisa aqui que eu achei curiosa. Entre as testemunhas listadas na última página, no último parágrafo do documento, estão, claro, os militares, né, que se recusaram a aceitar a proposta de golpe, mas está também, e eu deixo essa, talvez a Juliana saiba falar alguma coisa sobre isso, o Ibanez, o governador do Distrito Federal, está na lista de testemunhas. E ele era, em última análise, responsável pelo trabalho da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que é citada no documento da PGR, por quê? Aquele famoso relatório 6, que vocês se lembram, a gente fez matéria, colocou no site, o relatório da inteligência da Marília Alencar, delegada da PF que trabalhava na Secretaria de Segurança Pública e que falava dos perigos, né? Foi feito no dia 6, falava dos riscos todos, das coisas que podiam acontecer, inclusive invasão da sede dos 3 poderes. E esse relatório, segundo, a gente já vinha falando disso, mas o relatório da PGR confirma, era uma informação crítica que não foi divulgada a quem de direito. Ou seja, não foi para a PM, não foi do Distrito Federal, não foi para a segurança do Congresso, não foi para a segurança do Ministério da Justiça, não foi para lugar nenhum. Ficou ali entre os mesmos, que são todos suspeitos de participação no golpe. Mas essa turma da Secretaria de Segurança Pública ainda está sob investigação, parte desse inquérito todo. Eu vou pular a ordem aqui e vou chamar as meninas primeiro. Juliana Dalpiva, que amanhã estará no Desperta, no N1, no Em Detalhes, no Rolê, no N2, no Espiritualidade Nação, no Mercado de Conhecimento, em todos os programas do ICL amanhã. Provocação com o Lidené. Não provocação, não espero menos que isso amanhã, viu, Juliana? Boa noite, obrigado por ter acompanhado a gente aqui. O Will, depois você se entende com a minha cachorra, tá? Que estava latindo aqui, reclamando atenção. O Luiz Inácio está aqui atrás tentando participar também, mas já saiu. O Luiz Inácio é meu gato, viu, gente? Quase tivemos participação de Melzinha. Elô, respondendo sua pergunta, vamos ter que analisar os detalhes, mas eu suspeito que tem a ver com o fato de que o Anderson Torres era o secretário de segurança na época, e eu acho que é por aí a questão, sabe?
porque ele sai do Ministério da Justiça, assume a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, ele é, em última instância, o responsável pela segurança, né, do próprio Distrito Federal, naquele dia de Brasília, né, daquele momento em que as pessoas avançam no 8 de janeiro, era a responsabilidade do secretário e do governador. E o Ibanez chega a ser afastado naquele primeiro momento pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive quando tem o ataque no 8 de janeiro. Então, eu tendo a achar que tem a ver com isso, com informações que o Ibanez tenha da omissão do Anderson Torres, porque o Anderson Torres é um dos denunciados nessa noite, né, pela PGR. Mas vamos amanhã, quem sabe a gente traz mais detalhes sobre isso. De resto, obrigada para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Vamos estar lá 8 horas da manhã, juntinho, eu, Will, quem mais estiver com a gente para abrir o dia, e depois com a Gabi, no Em Detalhes. Não sei quantos mais detalhes teremos para falar. Teremos. Mas teremos. Até porque só vi algumas das 300 primeiras da primeira denúncia, né, gente? São alguns documentos. Então, tem bastante leitura aqui pela madrugada. Não sei que horas a gente vai dormir, mas a gente vai. Um beijo, boa noite. Já que eu fiz a mudança de ordem toda aqui, Chico Sá, muita gente falando aqui sobre o carnaval, né? Então parece que as fantasias já poderão começar a ser confeccionadas. Não sei quais ainda, mas já entra o carnaval amanhã, né, Chico? Se depender de denúncia, pois Calhamaço aqui fornece 1001 possibilidades. E o meu destaque o Rodrigo citou o Ainda Estou Aqui, o filme, e eu vou ler um trechinho, página 286, que é um trecho que mostra um personagem que liga as duas a ditadura de 64, um personagem muito importante, e a ditadura que o Bolsonaro planejava, né? Com esses personagens todos agora denunciados. É o seguinte, em outra linha de proposição definida pela organização criminosa, olha o nome da fera, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, então integrante do programa de rádio e TV exibidos pela emissora Jovem Pan. É bom porque lembra como a Jovem Pan também foi forte nessa tentativa de golpe. Dentro da divisão de tarefas estabelecida, devido à sua capacidade de penetração no meio militar, pelo fato de ser neto do ex-presidente da República, o general João Batista Figueiredo, foi responsável por divulgar informações falsas com o objetivo de incitar o meio militar. Então, aí você pega um neto do general da ditadura do Ainda Estou Aqui, em plena atuação, ou seja, tem uma ligação sanguínea aí sendo feita pelo Gonê. Então, o relatório atenta para todos os detalhes simbólicos, a prova material mais concreta, mas em momento algum, que eu achei mais rico, até onde eu consegui ler até agora, é que o Paulo Gonê, a quem eu peço desculpa pela cobrança, pelo que ele escreveu, eu acho que valeu a espera. Em todo momento, o Will, Gabi, Elô, Rodrigo, ele atenta para essas ligações importantes entre a ditadura de 64 e os personagens de hoje. Ele leva muito em conta uma ideia de projeto autoritário com a mentalidade de 64 que voltaria a ser implantado no Brasil. Então, ele não deixa esse aspecto importantíssimo, já que estamos aí à beira do Oscar de Ainda Estou Aqui, ele não deixa sequer de fora esses aspectos simbólicos, culturais, que prevaleceram no Brasil de 64 até o 8 de janeiro. É isso aí, boa noite a todos, prazer dividir essa telinha de pandemia nesse dia histórico. Rodrigo Viana, para dar tchau, e depois Gabriela Varela, para a gente fechar aqui nossa transmissão e encerrar nosso plantão especial Bolsonaro denunciado.
Bolsonaro denunciado, eu queria só frisar algumas coisas aqui que passaram já, mas 2 personagens dos mais relevantes do mundo político que podiam estar denunciados acabaram. Um deles virando testemunha, que é o governador Ibanez, e o outro nem denunciado foi, que é o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Então, a escolha do procurador, porque isso também é escolha, né? Ele não explica por que o Ibanez virou testemunha, porque o Ibanez, gente, de certa maneira, tinha responsabilidade. Ele nomeou Anderson Torres secretário de Segurança Pública. O Anderson Torres sai do Ministério da Justiça do Bolsonaro, um golpista, e vai para a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Por que o Ibanez fez isso? Se desse certo o golpe, ele tinha colocado um pezinho e estava de bem com os golpistas. Sim. Mas aqui na denúncia ele aparece como testemunha. Então, o Procurador-Geral da República parece que não quis atacar o sistema político. Ele quis centrar mais nos militares, nesse bolsonarismo raiz, nesse submundo, principalmente militar, do golpe de Estado, mas com ramificações também junto aos civis mais radicalizados desta praga nacional que se chama bolsonarismo. Então, só para destacar isso, Valdemar e Ibanez poupados na denúncia do Procurador-Geral da República, o que não deixa de ser uma escolha, uma tática, talvez, para colher alguns apoios a mais no meio político, né? Já que o Bolsonaro tenta uma anistia, tenta uma série de articulações junto ao mundo político. E por último, eu queria só fazer a leitura, quando ele vai pedir, vai fazer a denúncia, lá no finalzinho da peça, de um por um, ele antes faz um parágrafo, né, introduzindo o pedido e a denúncia contra os criminosos, né, definidos pela PGR. E ele diz: evidenciou-se que os denunciados integraram organização criminosa, cientes do seu propósito ilícito de permanência autoritária no poder. Então, eles queriam permanecer de forma autoritária e implantar uma ditadura, em outro nome. Sim. Em unidade de desígnio, dividiram-se em tarefas e atuaram de forma relevante para obter a ruptura violenta da ordem democrática e a deposição num governo legitimamente eleito, dando causa aos eventos criminosos de 8 de janeiro de 2023. Então, ruptura violenta e organização criminosa para permanência autoritária no poder. É assim que o PGR, o Gonê, que a gente esperou durante várias semanas, definiu o grupo criminoso liderado pelo capitão Bolsonaro, que a gente espera que em breve esteja na cadeia. É isso, um prazer dividir essa transmissão aqui histórica com todos vocês e com a comunidade CL, que prontamente também veio aqui para acompanhar a nossa leitura, a nossa análise dos fatos. Valeu, Will, obrigado aí para todo mundo. Gabriela Varela, minha irmã em Cristo, espero que você durma bem, viu, filha? Porque amanhã o dia é longo, só trazendo mais uma última atualização. Porque hoje não foi, né? Hoje não foi quase. A defesa do Ronald Ferreira de Araújo Júnior disse que por hora não vai se posicionar sobre o assunto. A defesa do Felipe Martins disse que ele foi denunciado por uma minuta fantasma, cuja existência nunca foi provada por ninguém e que só esteve presente em devaneios mentirosos de um tenente-coronel delator e de uma polícia em desgraça. Os advogados de Almir Garnier Santos dizem que vão ler a denúncia, que nem a gente, e vão exercer o direito ao contraditório. E o Anderson Torres disse que a defesa do Anderson Torres disse que está analisando a denúncia, os denunciados que falaram hoje à noite ainda, Gabi, mas tem muito a gente apurar ainda até amanhã. Tem muito mais, Will. Rapidinho, eu só fico aqui na expectativa, né, nesse dia histórico aqui que a gente tem a PGR dizendo na denúncia que o Bolsonaro liderou uma organização criminosa praticando atos contra a democracia, né, e com base no projeto autoritário de poder, que eu acho muito importante de ressaltar aqui, um dia também que ele foi ao Senado para tentar se anistiar, né? Ele disse que ele quer anistiar os presos políticos, mas ele quer uma autoanistia, né? Ele quer se anistiar. Eu estou muito curiosa para saber o que será da extrema-direita e da direita, enfim, como é que vai ser, porque a gente já observa um racha. Daqui para frente eu estou bastante interessada em saber como é que vai ser essa percepção sobre o Bolsonaro, se agora ele vai ficar mais agressivo nesse processo de anistia que ele quer, nesse projeto de anistia que ele quer, enfim, e a família dele quer,
porque ele só cuida dos problemas dele, da família dele, enfim, já existe essa percepção a respeito de uma parte da extrema-direita. Então, tem uma outra parte ali que está querendo, em março, né, uma manifestação dizendo que quer o impeachment de Lula. Então, já existe esse racha e acho que agora pode ficar ainda mais agressivo esse projeto. Vou acompanhar a partir de agora. Muito feliz em dividir esse dia com vocês, como sempre, essa equipe que é brilhante. Um prazer enorme, gente. Vamos descobrir amanhã Gabriela Varela, Rodrigo Viana, Chico Sá, Elisa Vilela, participaram também César Calejon, Juliana Dalpiva. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, já teremos Fábio Panuzzo trazendo os primeiros destaques, e aí o dia vai ser longo de análises. No ICL Notícias, a gente se vê amanhã, pessoal. Boa noite, durmam bem, Boa até noite, amanhã. gente. Valeu. Valeu.